Olá pessoal, hoje nós vamos gravar um vídeo sobre geometria espacial de posição. Nós vamos sair um pouco hoje do critério de pegar questões do Enem, tá? Nós vamos usar essa questão do UEL. UEL, né, no caso, melhor falando. A questão diz o seguinte: as retas R e S foram obtidas prolongando-se, né, duas retas do cubo, conforme a figura a seguir. Aí ele pede para a gente assinalar, não é, a incorreta. Aqui nós temos a figura ao lado, né? Para ajudar aqui melhor essa figura aqui, tá? Nós vamos analisar essas duas retas, essa R e essa S aqui, né? E ver qual é o critério que elas não correspondem de acordo com as opções. A primeira diz R e S são paralelas, a letra A, né? A letra B diz que R e S são retas reversas. A letra C diz que R e S são retas ortogonais. D diz que não existe um plano contendo R e S. E E diz que a interseção entre as retas R e S é igual ao vazio. Antes a gente começar a olhar as questões, a gente primeiro vai ver como é que se dinamiza um ponto reta plano e espaço, né? E vamos ver também com o que são retas ortogonais, o que são reversas e o que são paralelas. E nessa letra D, a gente vai justificar quais são os planos que contém R, que contém S, e se existe algum plano que contenha as duas, né? Ou não contenha nenhuma. Ok? E no final vamos ver se elas possuem ou não interseção. Vamos lá, começando com essa parte aqui. Ponto reta plano, né? Primeiro, isso daqui, né, é o ponto P. Aqui nós temos o ponto P. O que é o ponto P? O ponto P ele é um elemento, né, do plano, ok? E nesse plano, ele só contém uma única coordenada, tá bom? Ele só contém uma única coordenada. Vamos dizer assim que eu acho que é mais fácil entender. Já na reta, que é essa daqui, ela é formada por vários pontos, né? Tem o ponto que forma a reta, que é o ponto que está aqui, e esse outro ponto aqui. E a gente já escuta aquela coisa que é, qual é a menor distância entre dois pontos? É uma reta, tá? Então nós temos os dois pontos que ali vão criar a reta e temos os infinitos pontos que estão ali discorridos, né, sobre a reta entre esses outros dois pontos que formaram a reta. Então aqui nós temos inúmeros pontos. Então a gente pode dizer que a reta ela é um conjunto de pontos, tá? Dentro do plano. Aí agora nós vamos ter um plano. O que é o plano? O plano ele é um conjunto de várias retas, tá? Você pode ver que a gente pode traçar aqui várias retinhas aqui dentro desse plano, ok? Só diminuir aqui o tamanho para ficar melhor. Pronto, nós temos aqui várias. Deixa eu só mudar aqui. Pronto, nós temos aqui, ó, várias retinhas dentro desse plano. E cada vez que a gente for dando zoom, dá pra gente fazer mais retas aqui, ó, no meio, tá vendo? Vai chegar um ponto que quando a gente olha essas retas assim de fora, elas vão parecer uma figura, né, plana. E é justamente isso, plano, ok? Acho que fica mais fácil entender assim. Aí vamos lá. Primeiro, retas paralelas distintas. O que são retas paralelas distintas? Aqui nós temos P e Q, não é? Sabemos que P... sabemos aqui que P e que Q são paralelas. Vamos ver aqui o que aqui diz. Primeiro temos retas paralelas, né, que são as primeiras interações entre as retas, ali, uma das, melhor dizendo, interações entre as retas. Elas estão no mesmo plano, né, porque a gente pode traçar aqui, ó, no mesmo plano. Tá vendo? Um plano aqui alfa. Isso é o que chamamos de serem coplanares, ou seja, estarem no mesmo plano, né? Co significa mesmo e planares é porque plano. Então, coplanares, mesmo plano. E elas nunca vão se encontrar. Como assim, professor? Se você aumentar essa reta aqui e aumentar essa outra, aumentar para cá e aumentar para cá, elas nunca vão se encontrar, ok? Elas nunca vão ser concorrentes assim, ou seja, vão ter um ponto em comum. Elas vão possuir ponto em comum, ok? Apagar aqui. Pronto. Aí ele diz, imaginem duas retas, né, duas linhas, melhor, de trem, que correm lado a lado, mas nunca se cruzam. Ou seja, os trilhos, as duas linhas que delimitam o trilho, seriam justamente essas retas paralelas, ok? Vamos agora para retas reversas, né? O que são retas reversas? Vamos lá.
As retas reversas, elas existem em planos diferentes, né? E como se elas nunca tivessem a chance de se encontrar. Primeiro, retas reversas, elas não são concorrentes, elas não se cruzam. Segunda, elas também não são paralelas. Ou seja, elas nem são paralelas e nem serão concorrentes. Se você analisar essas duas retas aqui, elas nem se encontram, porque uma está passando aqui, né? E a outra está passando lá do outro lado. Parece que olhando assim elas se encontram, mas não, porque tem uma distância entre elas. Se a gente, por exemplo, virar um pouquinho, é como se elas estivessem assim, ó. Uma aqui, né, descendo aqui, e a outra descendo aqui, só que elas estão tendo uma distância entre elas, tá? Então é como se essa estivesse passando aqui por trás. Então elas nunca vão se encontrar, ok? Nunca, nunca, nunca. Então nunca serão concorrentes e também não vão ser paralelas, porque elas não estão dispostas como as linhas que delimitam o trilho de um trem, né? Como deu o exemplo anterior. Agora vamos ver o que são projeções ortogonais. Aqui, vamos conversar sobre projeções ortogonais. Vamos imaginar que temos uma figura, né, um objeto qualquer, e que teremos que projetar sua sombra em um plano. Essa sombra é o que vamos chamar de projeção ortogonal. O que nós vamos focar é essa primeira aqui, que é um ponto em relação a um plano. Porque o ponto em relação a um plano, a linha do ponto original à sua projeção é uma reta. Está vendo aqui é o ponto original, né? Aqui é o ponto que está fazendo a sombra, aqui em cima dele tem uma luz, vamos se dizer, e aqui está sendo a sombra formada. Se eu ligar os dois, é uma reta, né? Então vamos lá analisar. Aqui nós queremos justamente analisar esse caso. Aí diz aqui, a projeção ortogonal é formada pela imagem de todos os pontos da figura, né, originalmente projetado sobre o plano. É como se o Sol estivesse acima de nós ao meio-dia, né? Pode ser qualquer momento, tá? Mas porque o meio-dia vai estar bem intenso, né? E cada ponto da figura projetasse em uma linha reta abaixo até o plano, formando uma sombra. Aí aqui, a projeção ortogonal, ela nem sempre mantém a mesma forma da figura. Ela às vezes pode ser maior, às vezes pode ser menor, né? Imagina um avião que gira 90 graus no ar, de modo que suas asas fiquem verticais ao chão. A sombra, ele não vai mostrar as asas, vai mostrar o quê? Como se fosse uma linha, né? Porque o avião, ele vai estar, ao invés de estar na horizontal assim, ele vai estar na vertical voando, né? Então o avião, a projeção dele vai ficar assim como se fosse uma linha no chão. Já se ele fosse vertical, aí a gente iria ver assim, né? Avião lindo, para dizer o contrário. Mas seria mais ou menos assim se ele estivesse na horizontal. Mas como ele está na vertical, a gente vê só uma linha assim, que é só essa parte aqui do meio, basicamente. Não vai ver as asas, né? Aí o que a gente vai focar é só a primeira, como eu tinha dito, que é a projeção ortogonal de um ponto em um plano, que é simplesmente o ponto no plano. Ou seja, é a sombra do ponto no plano, é a projeção ortogonal do ponto sobre aquele plano, né? Vamos ver agora as justificativas. Primeiro, lá ele pergunta se, na letra A, as retas R e S são paralelas. Retas paralelas precisam possuir a mesma direção e não se cruzam. Embora não se cruzem, R e S têm direções diferentes. Uma é vertical, né? E a outra é de profundidade. Vamos ver, tá vendo? Essa daqui, no caso, ela tá apontando para cá e essa outra tá apontando para cá. Tá vendo? Direções diferentes. Se são direções diferentes, então elas não são paralelas, né? Então a gente vai dizer que a letra A é falsa. F. Vamos lá colocar, né? Não, depois a gente coloca. B. Como as retas não são paralelas e não possuem nenhum ponto em comum, elas são classificadas, no caso, geometricamente como reversas. Sim, a gente viu que elas nem são concorrentes, porque elas não se cruzam, a RS, né? E também elas não são paralelas, é o que eu tinha dito. Então, sim, elas são retas reversas. Então, V é verdade. C. As direções dessas retas formam um ângulo de 90 graus entre si. Sim. Se você pegar, por exemplo, os pontos dessa figura, né, que ela está formando, que parece
Parece não, é um cubo, né? Ele diz ali na questão, é um cubo. Se você pegar essas duas figuras, a linha aqui, né? Deixa eu só apagar aqui para não trocar. Mas a linha aqui que está na vertical e a linha que está na horizontal, elas formam um ângulo de 90 graus entre si, né? Então, a gente vai dizer que o quê? Que sim, elas são ortogonais, né? É como ver, é como dizer isso que a gente viu, né? Que a projeção do ponto sobre o plano e as linhas que estão ali dispostas, tocando naquele, cruzando no caso aquele ponto da sombra, eles são que em relação à reta do ponto original que forma a sombra, elas são perpendiculares, né? Então sim, verdadeiro. Letra D, pronto, a letra D a gente vai analisar, né? Porque ele diz, a principal propriedade das retas reversas é que elas não são coplanares, ou seja, é impossível traçar um único plano em que englobe ambas. Ele pergunta o quê? Lá na letra dele diz, não existe plano contendo R e S, é R e S, ou seja, ele quer que contenha as duas retas ao mesmo tempo. Ele diz que não contém, né? Nenhum dos planos contém, vamos ver. Primeiro, planos que contêm apenas a reta R. O plano da face superior do cubo, ou seja, a face que a gente vê de cima. O plano da face lateral esquerda, né? Por quê? Nenhum desses planos consegue abraçar a reta R, a reta S, né? No máximo, eles a interceptam em um único ponto ou são paralelos a ela. Um exemplo aqui, ó. O que ele fala da esquerda é esse plano aqui que está oculto, que a gente não está vendo aqui, né? Ele é paralelo à reta S, mas ele não contém ela. O outro é o plano aqui de cima. Esse plano aqui, ó. Esse plano aqui, ele intercepta a reta aqui, ó. A reta não passa aqui. Só um pontinho, né? Mas ele não a contém. Então a gente não vai ter, né? Vamos ter esse do lado esquerdo e do lado de cima, contém R, mas não tem S. Continuando. Agora os que contêm S. O plano da face lateral direita, né? E o plano da face posterior de trás. Ou seja, ele está falando o daqui de trás, que a gente não está vendo, né? O daqui de trás, que a gente não está vendo. Tem um plano aqui, né? Que seria esse plano aqui. A gente não está vendo, mas ele contém S. E o outro plano que contém S que ele está dizendo é esse daqui, né? Do lado direito. Ele contém S. Mas nenhum desses dois que eu citei contém R. Só S, só contém S. Continuando, agora a gente vai ver os que não contém nenhum e nem outro. Nem tem R e nem tem S. Que é o quê? O plano da face inferior, que é a base, e a frontal. Ou seja, ele está falando de baixo aqui. Ele está falando o plano aqui embaixo. Que é esse plano aqui, né? Que a gente não está vendo, mas tem aqui. E o frontal, que é esse daqui. Nenhum desses dois contém nenhuma delas. Tem intersecção, né? Tem intersecção entre R e o frontal. E tem intersecção entre S e o inferior. Mas ele não contém nenhum dos dois. Ou seja, nós falamos sobre todas as 6 faces desse cubo, mas em nenhum momento eu disse que alguma dessas faces contém R e S ao mesmo tempo. Então, sim, não existe plano contendo R e S simultaneamente, né? Então, a D, ela é verdadeira. A D é verdadeira, né? Parece um U. Deixa eu ajeitar aqui. É verdadeira. A letra E, ele vai dizer que... Cadê? A interseção entre as retas é vazia, né? Como elas não se cruzam, se elas não se cruzam, porque a gente já viu que elas são reversas, não são concorrentes, né? A interseção entre elas é o quê? É o conjunto vazio. Então a gente vai chamar disso daqui, ó. Realmente. A interseção entre elas é o quê? É o vazio. Então sim, está corretíssimo aqui embaixo. Eu vou só subir isso daqui, porque isso aqui está muito lá embaixo.
Vou subir isso daqui um pouco. Pronto, aqui. Então, a gente pode dizer sim, está corretíssima, é verdadeira. Então, a única que ficou falsa é a letra A, né? Vamos colocar lá. Aqui é verdadeira, aqui é verdadeira, aqui é verdadeira, aqui é verdadeira, aqui é a única falsa. Então, a nossa resposta é a letrinha A. R e S são retas paralelas, né? Não tem como, porque vai contra a questão de que elas são reversas, que eu já disse. Então, a letra A. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e tenham tirado um bom proveito dessa questão. Tchau, até a próxima.